Abra a palavra do nosso Pai no livro de Lucas, capítulo 10, nós leremos a partir do versículo 25. Nós estamos aí na nossa série de mensagens, O Poder de Servir, e hoje nós vamos, à luz da palavra, conversar um pouquinho sobre isso. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Está escrito assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você lê? O perito respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Querendo ele se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu? Feche seus olhos. Paizinho, já te sentimos em meio aos louvores, já experimentamos do milagre através das orações. Agora nós vamos mergulhar em um tempo de palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que renova, que dá um sentido novo para as nossas vidas. E eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor flua através de nós. Que não seja pensamentos humanos, que não seja teoria humana, mas que seja a sua verdade exalando através do mensageiro. Pai, eu quero em nome de Jesus te pedir que o Senhor fique à vontade, fale da forma que o Senhor quiser, mas que essa palavra tenha o alvo, e esse alvo seja os nossos corações. Prepara os nossos corações para receber essa semente. Em nome de Jesus eu quero declarar mentes cativas ao Senhor. Coração como a boa terra adubada, que a semente ao cair nesse solo floresça, e o teu nome seja exaltado, e eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus ele está a ensinar. Todas as vezes que Jesus ele fazia um milagre, todas as vezes que nós víamos uma intervenção sobrenatural de Jesus na vida de alguém, logo depois nós vamos ver ele sentando e ensinando. A nossa relação com Deus, ela se aprofunda quando eu tenho a capacidade de parar não só no milagre, quando eu tenho a capacidade de também me assentar com o Senhor e permitir que Ele me ensine, aplique alguns princípios na minha vida. E era o que Jesus estava fazendo. Ele estava ensinando. E a palavra vai dizer que um perito da lei, ou seja, alguém muito inteligente, alguém que tinha autoridade e conhecimento das leis, alguém que representava um sistema religioso. Quando existia alguma dúvida, quando existia alguma questão religiosa que precisava de interpretação, esse homem era procurado. E Jesus está ensinando, e eu quero imaginar Jesus falando as verdades dos céus. E de repente esse homem ouvindo e buscando dentro de si alguma forma de questionar, alguma forma de tornar desconfortável aquilo que Jesus estava ensinando. E a palavra vai dizer que esse homem se levanta com um desejo no coração: colocar Jesus à prova. Ou seja, de alguma forma, fazer com que Jesus ele ficasse em uma situação difícil. Mas ele faz uma pergunta ao Senhor. E a pergunta é: o que nós podemos fazer para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta muito pertinente. Essa é uma pergunta muito importante. Porque nós sabemos que no ciclo da vida, um dia nós partiremos. Um dia nós não estaremos mais aqui. E o que nós precisamos fazer para nós termos uma vida eterna? Paulo vai dizer que nós somos salvos pela... Isso não vem de nós, isso é um dom
Só que muitas vezes nós paramos nessa afirmação. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, ou seja, nós somos salvos por um favor imerecido. Nós somos salvos por algo que alguém fez por nós. Nós somos salvos porque um dia o Deus Filho se entregou numa cruz para que nós pudéssemos agora ter um encontro com o nosso Deus, com o nosso Pai. O sacrifício de Jesus foi suficiente. E quando eu entendo isso, eu percebo que não existe mérito nenhum meu na salvação. Totalmente oposto da forma que os legalistas, os fariseus, viam a questão da salvação. Porque para eles, a salvação se dava a partir de uma obediência à lei. A salvação, ela vinha com um mérito próprio. Era algo que nós conquistávamos. E isso era pregado, e essa forma de pensamento já estava impregnada nas pessoas. Já estava impregnado nos judeus. Eles precisavam se circuncidar. Eles precisavam respeitar as festas. Eles não podiam tocar em nada impuro. Eles precisavam se relacionar diretamente com as leis e os apensos às leis. Só que, de alguma forma, a lei fazia com que esses homens olhassem só para si. E esse homem, até esse momento, ele olha só para ele. Não é a primeira vez que essa pergunta é feita ao Senhor, e nem seria a última. Porque Nicodemos, o mestre da lei, em João capítulo 3, ele vai até Jesus e ele afirma: eu bem sei que tu és vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que você faz se não tiver com Deus. Jesus então olha para Nicodemos e responde não aquilo que Nico verbaliza. Ele responde o que estava no coração de Nicodemos. E o questionamento no coração de Nicodemos era o mesmo: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: olha, aquele que não nascer de novo não poderá ver a Deus. Nicodemos, também um mestre da lei, alguém muito importante, alguém muito inteligente, alguém muito sábio. Só que ele fica tão confuso que ele fala algo totalmente aleatório, algo totalmente louco, porque ele não consegue compreender a profundidade do que está sendo revelado por Jesus. E ele vira para Jesus e fala assim: mas olha só, eu posso voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? E Jesus olha para ele: Nico, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce da água e do Espírito é Espírito. Convém que você nasça da água e do Espírito. A água tinha uma representatividade muito forte para os fariseus. Por quê? Porque eles passavam por longos rituais de purificação. Antes de se alimentar, eles tinham uma forma específica de lavar as mãos. Se eles tocassem em qualquer coisa impura, eles tinham que ir para uma piscina purificadora, eles tinham que ficar uma quantidade de tempo dentro daquele lugar. A água tinha que ser água corrente, para levar para longe as impurezas. Só que isso não livrava aqueles homens de pecarem. O batismo que Jesus está falando para Nicodemos é um batismo que, de alguma forma, vai nos dar a capacidade de sermos limpos eternamente, mesmo que em alguns momentos a gente peque. Mas agora nós não somos pecadores, agora nós somos homens que buscam a santificação, vivem em alguns momentos onde o pecado lhe atinge, mas nós temos logo a capacidade de nos arrependermos e não pecarmos mais. Então, para Nicodemos, Jesus fala sobre um novo nascimento. Tem também um outro homem que nós vamos conhecer como um jovem que era muito rico, que ele faz a mesma pergunta para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus vira para aquele jovem e fala: olha, obedeça às leis, obedeça aos mandamentos. E ele pergunta para Jesus: quais mandamentos? Jesus vai dizer: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, honra o teu pai e tua mãe.
aquele jovem vira para Jesus e fala assim: eu cumpro todas essas leis. Perceba que nesse momento o sentimento do coração desse jovem exala: olha, eu faço tudo. Como quem diz: olha, então eu tenho direito à eternidade. Porque tudo que a lei pede eu faço. Fica muito claro a forma que os fariseus, eles se relacionavam com a salvação. E aí Jesus vira e fala assim: então tá bom. Agora, pega tudo que você tem, vende, doa aos pobres e me segue. Quando Jesus fala isso, aquele jovem mostra que o coração dele estava totalmente ligado àquilo que ele tinha conquistado. Era uma pessoa que era cheia de si. Era um jovem legalista que acreditava que tudo aquilo que ele conquistou representava quem ele era. Quando Jesus fala isso, ele vira as costas e vai embora. Então perceba que para Nicodemos, Jesus falou que era necessário ele nascer de novo. Para o jovem rico, Jesus fala que ele precisava abrir mão de tudo e segui-lo. Para esse perito da lei, Jesus dá uma resposta totalmente diferente, mas que dentro de um contexto tem muito significado. Quando Jesus manda que ele obedeça aquilo que ele entende como sendo a lei. Porque Jesus fala: olha, o que está na lei? Como você lê? Aí ele fala: olha, eu vejo que nós temos que amar Deus acima de todas as coisas, a ponto de nascer de novo, a ponto da minha vida agora ter um novo significado. E também eu vejo que eu tenho que amar o próximo como eu me amo, a ponto de eu pegar as coisas que eu tenho e, se for para seguir Jesus, eu abrir mão de tudo e segui-lo. Entregar para os necessitados, entregar para as pessoas que estão à margem. Só que Jesus mostra que aquele homem já sabia o que precisava ser feito. E ele fica muito desconfortável, o perito. E a palavra vai dizer que ele tenta se defender. E ele diz: olha, quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu devo ajudar? Quem é a pessoa que eu tenho que amar da mesma forma que eu me amo? Porque para eu poder viver o que Deus tem, eu tenho que balizar minha vida nesses dois pilares: amar a Deus e amar o próximo. E essa pergunta, ela vem precisando de uma resposta muito enérgica de Jesus e de uma resposta muito poderosa. Por quê? Porque para um judeu, o próximo é um outro judeu. O judeu, ele se sentia especial. Ele se sentia alguém escolhido pelo próprio Deus, alguém que realmente foi separado por Deus. O fariseu, ele acreditava que o próximo era somente um outro fariseu. Era alguém que também guardava a lei. Eram pessoas que estavam próximas ao seu ciclo social. E todo o resto era excluído. Por isso que quando nós lemos a palavra, a gente vai perceber que existem muitas pessoas que no olhar dos religiosos eram pessoas imerecedoras. Porque a religião excluía. A religião excluía os publicanos. A religião excluía os gentios. A religião excluía as pessoas portadoras de necessidade especial. A religião, nesse contexto, excluía. Ela não aproximava o homem do próprio homem. Mas todo o evangelho, se realmente for um evangelho do reino de Deus, vai sempre ter que nos levar primeiro a Deus. E a nossa relação com Deus vai ter que nos levar ao próximo. E aí, eu paro de ter apenas um olhar egocêntrico. Eu paro de ter um olhar egoísta.
E eu tenho a capacidade de olhar para as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho a capacidade de servir as pessoas. Eu lembro que há um tempo atrás, eu trouxe também uma mensagem sobre o poder de servir e eu falei que o pecado, ele criou duas grandes rupturas. A primeira ruptura criada pelo pecado foi entre a relação do homem com Deus. Agora, Adão e Eva são expulsos do jardim, porque eles pecaram, não se arrependeram, já não podiam mais estar diante de Deus. E a segunda grande ruptura é do homem com o próprio homem, porque agora fora do jardim, Caim mata Abel. E a morte, primeira que o pecado traz é a morte espiritual. A segunda é a morte física. Só que a morte espiritual vai ser restaurada a partir do sacrifício de Jesus na cruz. E a ruptura do homem com o homem? Como que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos conseguir amar as pessoas que nós não conhecemos? Como vamos conseguir desejar que elas vivam aquilo que a gente vive? Parece algo utópico, parece algo inalcançável, distante, mas a forma mais poderosa que eu tenho de amar o meu próximo é servindo ele. É me colocando numa posição onde tudo que eu faço seja para que de alguma forma ele tenha o mesmo encontro com a verdade que eu tive. São pessoas que estão aí, com os crachazinhos, voluntários, cuidando do seu carro enquanto você está lá, cuidando dos seus filhos para que você possa estar aqui ouvindo a mensagem. São pessoas que estão ali na recepção, entregando um papelzinho, preocupados, em espírito de oração, para que aquilo que você precisa seja atendido por Deus. Pessoas que não ganham nada de uma forma terrena com isso. Mas hoje, essas pessoas colocaram cada um de nós em um lugar de destaque. Elas se diminuíram para que você possa sentar confortavelmente e ouvir a palavra que liberta, que sara, que restaura. Homens comuns, anônimos, advogados, médicos, empresários, profissionais liberais, vendedores, ambulantes, todo tipo de pessoa que está agora amando Deus e servindo você. Isso é poderoso demais. Não olhando aquilo que você pode dar em troca, porque verdadeiramente nós não podemos dar nada em troca, mas amando Jesus o suficiente para se tornar um coparticipante do que Ele vai fazer na sua vida nessa manhã. E glória a Deus por essas pessoas que amam, que servem, que resplandecem a glória de Deus, que têm a capacidade de acordar cedo, de vir para cá, de arrumar a igreja. E muitas vezes nós não percebemos. De montar um estudo para que o seu filho não fique lá apenas brincando, mas para que de alguma forma ele já comece a conhecer Jesus, conhecer esse Deus. Então, aquele homem, ele fica muito desconfortável e ele pergunta a Jesus: quem é meu próximo? É apenas um outro fariseu? É um judeu? Quem que eu tenho que amar? E a palavra vai dizer que ele fala isso para se defender. Ou seja, Jesus mostra para ele que ele sabia o que tinha que ser feito, só que isso não era o suficiente, porque ele não obedecia no básico. Jesus então resolve contar uma outra história. E ele vai falar de um certo homem que estava no caminho entre Jerusalém e Jericó. De repente, esse homem, ele é emboscado por alguns salteadores. Esse homem, ele tem as suas vestes rasgadas. Esse homem, ele é roubado, ele apanha e ele fica como um morto. O caminho de Jerusalém a Jericó é de mais ou menos 27 quilômetros. E era uma estrada um pouco violenta. Era um lugar onde alguns salteadores realmente se escondiam
e ficavam ali esperando homens para emboscá-los. Só que esse homem, e a palavra vai dizer que esse homem estava ali e ele fica como morto. Esse homem era um judeu, mesmo Jesus não falando, existe um entendimento teológico que esse homem era um judeu. Então, o que Jesus está tentando mostrar? Olha, um outro judeu, alguém igual a você, está à beira do caminho, apanhou, está como morto, e está lá jogado. De repente vem um sacerdote. O sacerdote, ele ficava 15 dias no templo, fazendo suas atribuições ao Senhor, e depois, normalmente, ele voltava para sua casa. E tinha uma grande quantidade de sacerdotes que moravam em Jericó. Então, possivelmente, esse homem estava servindo na casa de Deus, estava ensinando. O sacerdote era respeitado, algumas vezes até idolatrado. Era alguém considerado alguém especial. E esse homem especial, esse homem que cuidava das coisas do Senhor, ele está no caminho e ele se depara com alguém caído, com alguém machucado, com alguém igual um morto. E no entendimento normal, aquele homem tinha que expressar amor. No entendimento convencional, aquele homem tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que se envolver com quem estava à beira do caminho. Só que a palavra vai dizer que aquele homem vai como quem vai. Aquele homem, ele vira para o outro lado. Aquele homem não dá atenção. Aquele homem, ele se torna indiferente. Cara, quantos de nós estamos aqui hoje porque um dia algum pastor foi indiferente com a gente? Quantos de nós estamos aqui nessa casa e nós fluíamos em outro lugar para Deus? Eu estou aqui porque um dia eu fui muito ferido pela religião. Eu abandonei as coisas do Senhor e falei, eu não quero isso nunca mais para a minha vida. Porque um dia eu entreguei meu coração ao pastor. E eu me senti usado. E enquanto eu fazia aquilo que de alguma forma agradasse, eu era valorizado. Só que, irmãos, a palavra é poderosa para nos libertar. Quando eu comecei a me relacionar com essa palavra, eu comecei a perceber que algumas coisas estavam destoando. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a me posicionar de uma forma contrária. Eu comecei a priorizar a minha relação com Deus do que aquilo que era falado, do que aquilo que era pedido. E agora eu comecei a ser excluído. Agora eu comecei a ficar à beira. Eu tenho certeza que muitos de nós já viveram isso. Pessoas que deviam nos amar, pessoas que deviam nos respeitar, pessoas que deviam exercer um papel espiritual nas nossas vidas, revelar Deus para nós, nos usaram, viraram as costas no momento que nós mais precisávamos, abusaram da nossa relação com Deus, pegaram para si aquilo que era de Deus, tentaram desviar a nossa adoração e a nossa exaltação ao Senhor e fazer com que essa adoração fosse para eles. Nós conversamos com muitas pessoas que resolveram enterrar os seus talentos, resolveram enterrar o seu ministério, resolveram não mais acreditar, porque o sacerdote e o pastor simplesmente virou e foi embora. Te deixou caído, te deixou machucado, te deixou ferido. E você luta todos os dias para que essa ferida seja restaurada na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Deus sempre vai mandar alguém. Deus sempre vai fazer alguma coisa. Mesmo que no primeiro momento você não veja, mesmo que você não perceba. Eu não acredito que tudo que aconteça nas nossas vidas seja a vontade de Deus. Algumas coisas são fruto de escolhas mal feitas, outras de atravessamento. Mas eu tenho certeza que se no primeiro momento Deus não deseja que a gente viva tudo aquilo que a gente está vivendo,
no segundo momento, ele pode fazer com que isso que a gente está vivendo possa contribuir para um bem maior. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela me falou o quanto ela foi ferida por um casal de líderes, o quanto ela foi machucada. E ela resolveu ficar à parte, ela resolveu ficar à beira do caminho. E ela se espantou quando eu e minha esposa nós fomos lá, porque não é da nossa denominação, mas era uma amiga. E nós ministramos sobre a vida dela e falamos, olha, talvez você não entenda no momento, porque agora é um momento de dor. Agora é um momento onde você está buscando entender o que aconteceu. Mas quando esse deserto passar, você vai poder ministrar na vida das pessoas que hoje sofrem. Quem sabe Deus está te ferindo para, através das cicatrizes que Ele vai gerar em você, agora você possa ser fonte de cura. É isso que o Evangelho faz. Porque o mesmo que cria a ferida, é Ele que restaura. Então, aquele sacerdote, ele resolveu não se envolver. Por quê? Porque se ele toca em alguém morto, ele ia ficar impuro. Ele ia ter que passar por todos aqueles rituais que eu falei, de purificação. Ele teria que se apartar dos serviços no templo durante um certo tempo. Ele preferiu priorizar aquilo que ele era do que se envolver com quem precisava. Ele preferiu cuidar das tradições. Ele preferiu se manter de alguma forma limpo do que ter a oportunidade de ser misericordioso na vida de alguém. Eu imagino aquele perito da lei ouvindo isso, mas Jesus continua. Depois veio o levita. O levita, ele é o que faz os serviços na casa do Senhor. O levita era alguém também envolvido com a religião. Era alguém que provavelmente também estava no templo. E eu imagino aquele levita agora tendo a possibilidade de colocar tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que ele vive em prática. Eu imagino aquele levita agora tendo a oportunidade de olhar para o que estava acontecendo com aquele moço e revelar o bom perfume de Cristo. As leis com o levita não eram tão severas como as do sacerdote. Então, para um levita, se ele resolve ajudar, o que ele teria que fazer não seria tão severo, não seria tão complexo. Ele podia ajudá-lo e continuar a sua vida, e continuar exercendo seu ministério, e continuar envolvido com as coisas no Senhor. Mas ele também resolve não fazer nada. Ele também se torna indiferente. Perceba que as duas figuras mais idolatradas pela religião ficam totalmente expostas nessa parábola que Jesus conta. As duas figuras que tinham o respeito, as duas figuras que representavam a relação do homem com Deus, ficam totalmente expostas. Mas Jesus fala, em seguida, vinha um outro homem. A exegese teológica, a maioria dos seus estudiosos, eles afirmam que nesse momento, aquele perito da lei acreditou que Jesus ia falar assim, até que veio um judeu simples, até que veio, ele botou o mais alto poder religioso, ele botou uma outra figura religiosa, e que dentro do coração daquele fariseu ele imaginou, agora vai vir um judeu simples, alguém que não é envolvido com a religião. Só que Jesus dobra a aposta. Jesus vai falar
de um homem, um samaritano. Jesus vai falar de alguém odiado pelos judeus. Jesus vai falar de alguém que era escarnecido pelos judeus. Os judeus oravam e agradeciam por não serem samaritanos. Os judeus olhavam os samaritanos como uma sub-raça. Então Jesus pega alguém que era totalmente desprezado, alguém que era totalmente odiado, e fala, tem que ver o samaritano. E o samaritano olha para aquele judeu caído, e ele resolve fazer alguma coisa. O samaritano olha para aquele homem que estava à margem, e ele não leva em consideração quem ele é. Porque ele podia pensar, meu Deus, é um judeu. É alguém que a vida toda me desprezou. É alguém que a vida toda me diminuiu. É alguém que a vida toda me apontou. Eu fui a vida toda humilhado por ele. Os meus filhos são humilhados por eles. Eu não vou fazer nada. Jesus pega então e diz, olha, aquele homem movido por íntima compaixão. Aquele homem não olhou quem era o judeu. Ele resolveu fazer alguma coisa. Ele resolveu se envolver. E ele desce, presta os primeiros socorros. Eu não sei se você chegou a ver esse Reels. Há um tempo atrás viralizou na internet. Um bombeiro, ele entrou no mar para tirar uma pessoa que estava se afogando. Só que o mar subiu muito. E no primeiro momento, ele está voltando, está subindo na pedra e ele consegue ficar de pé. Só que vem uma segunda onda e varre ele. E ele é lançado no mar novamente. E naquele momento, algumas pessoas pegam o telefone e começam, vem! Força! Você consegue! E começam a filmar. E aquele homem era jogado nas pedras. E essa mesma água que jogava trazia ele de volta para o mar. De repente, aquele homem começa a perder as forças. Do nada, surge um homem que estava surfando. Mesmo com o mar grande, mesmo com aquelas ondas perigosas, ele pega a sua prancha e ele não pensa, ele não grita, ele não filma, ele se lança. E ele começa a ir em direção àquele homem. E ele chega e ele coloca aquele homem em cima da prancha. É como quem diz, eu estou aqui com você, cara. Eu não precisava, mas eu estou aqui. O samaritano não precisava. Ele tinha todas as desculpas necessárias para que, ao passar direto, ele continuasse a sua vida normalmente. Porque, segundo a cultura da época, aquele homem estava recebendo o que merecia na visão de um samaritano. Mas ele resolveu fazer alguma coisa. O que nós temos feito com aqueles que estão feridos ao nosso redor? O que nós temos feito com aqueles que estão machucados? Pela religião, pelos pastores, pelos líderes. O que nós temos feito com as pessoas que estão ficando à margem, se perderam no caminho? Será que nós temos nos lançado? Será que nós temos estendido as mãos? Ou será que a gente está olhando e de uma forma egoísta pensando, vida que segue? Naquele momento, o amor de Deus para a vida do homem ferido se manifestou. E o samaritano não parou por aí. Não bastou os primeiros socorros. Ele pega aquele homem, ele leva para uma hospedaria. Ele agora paga para que aquele homem ele seja cuidado. Ele vira para o dono da hospedaria e diz, olha, eu vou deixar aqui um valor. Mas, se por acaso precisar de mais alguma coisa, se por acaso o orçamento for maior do que aquilo que eu já paguei, eu vou passar aqui na volta. O que for necessário para que ele fique bem, faça!
Eu estou comprando, eu estou pagando, eu estou me envolvendo. Jesus vira então para o perito da lei e pergunta: quem foi o próximo do samaritano? E o perito responde: aquele que agiu com misericórdia. Existe um ditado popular que diz que nós devemos amar o próximo. Mas se o próximo não for tão próximo, quando na verdade nós temos que amar sem fazer acepção de pessoas. Jesus iria subir aos céus, os discípulos reunidos com ele fazem o segundo questionamento: como essas pessoas vão saber que foi o Senhor que nos enviou? Jesus vira para os discípulos e diz: vocês serão conhecidos pelo amor. Vocês serão conhecidos por aquilo que vocês vão fazer movidos por esse sentimento. Irmãos, não adianta dom, não adianta talento. Mesmo que nós tenhamos a capacidade de profetizar, mesmo que eu tenha o dom de falar na língua dos anjos, mesmo que através daquilo que Deus faz na minha vida, Deus liberar a palavra de cura e você for curado, se eu não amar, o resto não vale de nada. E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: o que você tem feito com aqueles que estão perdidos no caminho? O que você tem feito com aqueles que estão feridos? O que você tem feito com aqueles que estão machucados? Quem sabe um dia você teve uma experiência horrível com a igreja. Foi machucado, foi ferido. E você sabe que outras pessoas também foram. Só que você conseguiu se recuperar. Você conseguiu se levantar. Você está conseguindo caminhar, prosseguir. E essas pessoas, o que você vai fazer com elas? Porque ela é responsabilidade sua. Não existe nada mais poderoso do que, de alguma forma, interferir na vida das pessoas. Ser usado por Deus como um canal de cura, de transformação, de restauração. Mas, Claudinho, você não sabe a minha história. Cara, realmente eu não sei. Mas você não crê que todas as coisas cooperam para um bem maior? Você não crê que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e andam segundo o propósito? Ei, chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você olhar para aqueles que te feriram, agora com um olhar de misericórdia, de amor. Chegou a hora de você olhar para aqueles que ficaram no caminho feridos e ir lá buscar se envolver, estender as mãos. Todos os dias nós conversamos com pessoas que estão sentadas aqui, machucadas, feridas, e elas só precisam de alguém que abra uma porta de esperança. Elas só precisam de uma palavra vinda dos céus. Elas só precisam olhar para a sua história e perceber que aquilo que foi feito em você agora vai transbordar e edificar a vida deles. Ei, igreja de Jesus, vamos nos levantar. Ei, igreja de Jesus, vamos nos envolver. Ei, igreja de Jesus, vamos amar os nossos inimigos. Vamos amar aquele que nos odeiam. Vamos amar aquele que nós odiamos. Vamos amar aquele que nós somos inimigos deles. Vamos amar aqueles que não têm nada para nos oferecer. Vamos amar aqueles que nos feriram, que nos apontaram, que apedrejaram-nos. Vamos amar. Porque foi isso que nós fomos chamados para fazer. É viver uma vida muito além de nós mesmos. E aquele homem entendeu aquilo que Jesus estava revelando. Quem não precisava, quem tinha todos os motivos para virar as costas e ir embora, foi o que ficou. Aquele
aquele homem não tinha percebido, e muitas vezes nós não percebemos. Mas Jesus está falando sobre o que Ele faria com a gente. Porque um dia nós estávamos feridos em nossos pecados, em nossos deleites. Um dia nós estávamos à margem, vivendo como pecadores errantes. E quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando nós nos deliciávamos com o pecado, o bom samaritano, Jesus Cristo, resolveu vir na nossa direção e revelar um amor que nós não merecíamos. Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando daquilo que Ele faria por amor a minha e a sua vida. Jesus está falando que Ele estava prestes a fazer o que ninguém poderia fazer. Que Ele se colocaria no nosso lugar. Que Ele nos compraria. Que Ele cuidaria de nós. Que nos levaria para um lugar seguro. Então, eu aprendo que o que a gente precisa fazer com as pessoas é simplesmente o que Jesus Cristo fez com a gente. Não é nada diferente do que aquilo que foi feito pela minha e pela sua vida. Porque Ele nos encontrou na tormenta da vida. Ele nos encontrou quando nós estávamos totalmente sujos e nos reposicionou. E carinhosamente, eu queria te convidar a levantar do seu lugar, fechar os seus olhos, e enquanto os irmãos cantam essa canção, que você tivesse a capacidade de olhar para dentro de você. A graça se manifestou na vida daquele homem, e essa mesma graça, que nós somos portadores dela, deseja se manifestar para as pessoas que estão ao nosso redor todos os dias. O nosso grande desafio é amar as pessoas que nós achamos que não merecem. O nosso grande desafio é nós resolvermos nos envolver em problemas de pessoas que nem fazem parte do nosso contexto. Mas os discípulos de Jesus, eles foram comissionados para dar continuidade a tudo aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. Eu não sei nessa manhã se você é o sacerdote que está passando simplesmente e deixando a sua vida passar. Se você é o homem que está mais preocupado com aquilo que você é do que viver de verdade esse amor. A vida simplesmente está passando e você também. Quem sabe você nessa manhã seja o levita. Você até serve, você até faz alguma coisa, mas são apenas atitudes de trabalho. Não é algo que exala do seu coração em forma de amor para alcançar a vida das pessoas. Por isso, o que as pessoas estão vivendo não te interessa. O que interessa é simplesmente o que você está vivendo. Ou, quem sabe, você seja o ferido, aquele que ficou pelo caminho, machucado, exposto, sem forças, quase morto. Quase te mataram. Mas uma coisa eu tenho certeza: o bom samaritano está aqui. Uma coisa eu tenho certeza: a graça deseja se revelar para você e transformar a sua história. E a partir daqui Ele vai fazer na sua vida. Agora você vai fazer na vida das pessoas que te cercam. E mais uma vez eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E se essa palavra falou com você, independente de quem você acredita que seja nessa manhã, eu queria que você colocasse a mão na direção do seu coração e você falasse para Deus: olha, eu sou esse aqui e eu preciso ser transformado. Eu sou o levita, eu sou o sacerdote, eu sou, Pai, o que está no caminho.
Peça para Ele mover algo dentro de você nessa manhã, porque servir é poderoso demais. Amar o próximo é poderoso demais. Amar a Deus acima de todas as coisas é poderoso demais. E nessa manhã, Pai, diante dessa palavra de restauração, eu quero te pedir que o Senhor se revele como o bom samaritano, Pai, para aqueles que estão feridos nessa manhã, aqueles que foram machucados pela religião, aqueles, Pai, que foram usados por pastores, aqueles que já perderam a capacidade de sonhar, viver tudo que o Senhor tem, porque já não acreditam mais. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha cuidar desses corações nessa manhã, que o Senhor venha levá-los para um lugar e ministrar diretamente no seu coração a cura, a restauração. Pai, aquele nessa manhã que se encontra como levita, Deus, está aí, só trabalhando, sem servir, sem amar. Deus, é muito pouco diante daquilo que nós podemos ser no Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha nesse momento tocar na vida dessa pessoa, mostrar que para o Senhor não importa aquilo que ela faz, em si quem ela é. O Senhor não quer simplesmente a obra das nossas mãos. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer que a gente se envolva com o que as pessoas estão vivendo, Pai. Cria em nós esse coração. Cria em nós esse desejo, Pai, de viver uma vida além de nós mesmos. Pai, eu quero te pedir que nessa manhã um bálsamo dos céus seja liberado sobre as nossas vidas e que a gente possa se reposicionar em Deus. E que nós possamos ter a capacidade de olhar para aquilo que nós nos tornamos, a capacidade, Pai, de nós, de alguma forma, termos um entendimento daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Não permita que a gente passe uma vida inteira fazendo aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Não permita que a gente passe uma vida religiosa desprezando as pessoas que estão no caminho precisando, Pai, de uma mão estendida. Nos envia, Deus. Nos impulsione, Pai, para que a gente consiga revelar Jesus Cristo. Porque o Senhor liberou uma palavra sobre as nossas vidas. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Devolva a identidade de filhos e filhas nessa manhã, Pai. E que nós possamos viver uma vida totalmente intencional, onde o Seu reino seja manifesto através das nossas vidas. E eu oro, Pai, te pedindo que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da Sua proteção. Que onde nós tocarmos as nossas mãos, ali haja prosperidade dos céus. Que onde nós colocarmos os nossos pés, que o Senhor, o Teu Espírito Santo esteja conosco. Que a Sua graça, o bom perfume de Cristo, seja com aqueles que aguardam ansiosamente a Sua vida. Nos leve em paz e que nós possamos ter um domingo abençoado com os nossos familiares. E eu oro em nome de Jesus. Você que crê e recebe, eu quero te convidar a dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Vai em paz, que Deus te abençoe.